Boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Miorim e esse é o Escola Austríaca em Filosofia. Galera, hoje conversando sobre Mbappé. Em especial, o conceito que eu vou trazer pra gente conversar é um conceito que daria orgulho ao meu querido amigo Vitor Gomes, pseudomorfose de Spengler. Vou começar com uma descrição narrada desse conceito, que é a melhor forma de fazer. Numa camada de rocha estão embutidos cristais de um mineral. Abrem-se fendas e fissuras. A água se infiltra e os cristais vão sendo lixiviados pouco a pouco, até que reste apenas o molde oco que deixaram. Vem então as erupções vulcânicas, que explodem a montanha. Massas fundidas se derramam para dentro, enrijecem e, por sua vez, cristalizam. Mas eles não são livres para fazê-lo segundo as suas formas próprias. Têm de preencher os espaços que encontram disponíveis. Surgem assim formas deformadas, cristais cuja estrutura interna contradiz a sua figura externa. Pedras de um tipo, apresentando a aparência de pedras de outro. Os mineralogistas chamam esse fenômeno de pseudomorfose. Spengler, então, falando, diz: chamo de pseudomorfose histórica os casos em que uma cultura estrangeira e mais velha pesa tão massivamente sobre a Terra que uma cultura jovem ali nascida não consegue respirar. E falha não apenas em alcançar formas próprias e específicas de expressão, mas em sequer de desenvolver plenamente a consciência de si mesma. Tudo que brota das profundezas da alma jovem é vazado nos moldes antigos. Sentimentos jovens enrijecem obras senis. Em vez de erguer-se pela própria força criadora, ela só consegue odiar a potência distante, com ódio que cresce até tornar-se monstruoso. Esse conceito do querido Spengler, que é um autor que a gente aborda bastante na plataforma, link na descrição, é um conceito muito relevante pra gente. O que ele tá dizendo? As sociedades novas não têm palavras para descrever os fenômenos novos. Qual é a consequência disso? Usares experiências, ideias, conceitos, palavras de civilizações anteriores para definir o que está acontecendo hoje. É nesse sentido que Mbappé é chamado de ditador. Ditador Mbappé. Por quê? Não existe uma palavra ainda para o que Mbappé faz. O tipo de influência, poder de reputação, poder de rede, poder contratual, poder financeiro, poder de branding, não tem um nome ainda. Nós não conseguimos expressar o tipo de influência sutil, mas real, que uma figura como Mbappé exerce aonde quer que ele vá. Como nós não sabemos dizer exatamente o que é isso, a gente fala: isso é um ditador. Quando Mbappé questiona o técnico, quando Mbappé questiona um jogador, quando Mbappé questiona um juiz, nós olhamos para Mbappé e dizemos: ditador. Kylian Mbappé, Kylian ditador. E dizemos isso porque não há uma expressão, uma forma, uma justificativa em que caiba Mbappé. Mbappé não cabe na sociedade atual. Então usamos uma expressão da sociedade antiga para expressá-lo. É lógico, essa sociedade, não sabendo como expressá-lo, muito menos saberá como lidar com ele. E todas as ações dele passam a estar numa espécie de profecia autorrealizável. Nós dizemos: Mbappé é um ditador, e logo tudo o que Mbappé faz confirma o quão ditador ele é. O que seria um ato bobo, o que seria um ato que ficaria pra lá. Algo que não seria levado em conta. Comentários sobre o futebol brasileiro. Comentários sobre times sul-americanos. Todos esses são vistos como ditadoria. A ditadura do homem. Por que eu digo isso? Porque no futebol, assim como em todos os outros elementos da nossa sociedade, a gente não só não sabe lidar com certas figuras que são craques geracionais, são figuras muito diferentes das outras, como muitas vezes é muito mais simples rotular essas figuras, dar determinados contornos para essas figuras,
como aconteceu muito no caso do Neymar, do que raciocinar que estamos diante de um fenômeno novo. Messi é colocado como o novo Pelé. Cristiano Ronaldo é colocado como o novo Eusébio. As pessoas não sabem encarar genuína e eficientemente os fenômenos que elas têm diante de si. O que elas precisam fazer? Simplificar. E todo processo de simplificação é um processo de perda. Nós perdemos a capacidade de raciocinar sobre o fenômeno. E muitas vezes nós vamos cometer injustiças. Seja para mais, exaltando uma figura que não merecia tamanha representação, como talvez comparar Messi a Pelé, ou seja, ou diminuir. É o caso de quando Vossa Senhoria compara Neymar a Pelé. Quem faz para Neymar ser comparado a Pelé? Nenhum. Então, esse entendimento, essa forma de pensar a sociedade, pode nos dar contornos e conversas maravilhosas. E para ter essa conversa, eu estou aqui com meu querido amigo e co-host Malboro. Salve, Malboro! O que você acha do Kylian Ditador? Cara, eu acho que... Eu acho que eu concordo um pouco com a análise, só que a gente precisa refazer alguns entendimentos. Tipo assim, a parada do meme do ditador Mbappé surge porque ele processou um cara. Sim. E aí esse cara chamou de ditador, só que esse cara é um imigrante. E ele não sabia muito bem usar a língua francesa. E aí ele falou que o nome do Mbappé era um nome ditador. Era uma ditadura o nome Mbappé, tá ligado? Sim. E aí tomou novos contornos. Mas eu não acho que tão distante assim da afirmação que tu fez, porque... Só que eu só faria um entretanto, assim. Eu acho que essa simplificação, ela é muito mais para as massas e trazer o impacto da mensagem do que da perda do significado, tá ligado? Do que é o Neymar. Então, assim, pra quem estuda, pra quem assiste futebol, pra quem estuda futebol, pra quem tem uma atenção específica ao futebol, ele poderia dizer o porquê, as grandes diferenças entre Pelé, Messi, Neymar e entre tantos jogadores. Mas o peso dessa afirmação é muito mais pra correr as massas do que qualquer outra coisa. Prestem atenção nisso aqui, tá ligado? Sim. Que é muito mais no sentido de palmas do que no sentido de simplificação, no sentido de perda de significado. Mas isso não pode massas... acabar eliminando o poder. Tipo, quando alguém fala, tipo, ele é o novo Pelé, eu fico pensando, então eu devo prestar atenção de um jeito muito específico. Ele vai ser o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Para sempre. Sabe? Tipo, é isso que eu imagino quando alguém fala o novo Pelé. E aí, usando o novo Pelé várias vezes, mesmo que pra comunicar com as massas, isso não acaba, tipo, diluindo o significado de Pelé pelo uso repetido, não pelo uso particular. Não, é porque na massa sempre vai perder significado, né, cara? A massa sempre perde o significado e é por isso que as pessoas têm tanta confusão, as pessoas discordam sobre determinadas coisas. O antigo se torna uma representação, até mesmo, se torna uma representação egóica do sujeito. Então, tipo, quando ele se refere ao novo Pelé, aquela sensação que ele tem com o cara jogando, tá ligado? Não sei, tipo, assim, a grande questão é a seguinte: eu vejo muito mais como uma questão de chamar a atenção àquela coisa para que as novas gerações possam buscar uma sensação que as gerações antigas tinham quando viu o Pelé. Então, Pelé, por exemplo, que eu pude assistir, né? Só que se for, por exemplo, quando você for acompanhando o Neymar lá do Santos, quem puder acompanhar o Neymar do Santos até o PSG, o trio MSN, tipo, como você não viu o Pelé jogando, você poderia dizer, o Pelé jogava tipo isso, né? Então, tipo, é como se nós estivéssemos vendo o Pelé da nossa geração, né? Essa continuidade do significado dentro do futebol para atribuição de Pelé e novos jogadores. Então, sei lá, Ronaldinho Gaúcho foi chamado de novo Pelé, Ronaldo Fenômeno foi chamado de Pelé, o cara que eu estudei no colégio junto que jogava bola Batata foi chamado no Nordeste, lá em Pernambuco, lá em Recife, de novo Pelé, tem notícia de jornal, tá ligado? Então, tipo, isso era normal. Em que sentido? Olhe pra esse rapaz aqui, veja ele jogar e veja o que vai se tornar. Pode ser o novo Pelé, tá ligado? Então eu acho que é muito mais no sentido de acompanhem isso, mantenham a visão sobre o futebol pra manter o legado, no sentido de quanto vai ser hoje o jogo? Você pergunta pra uma pessoa aleatória na rua. Você perguntava, ela dizia, é Brasil contra quem? Brasil e França. 4-0 pro Brasil, tá ligado? Tipo, esse significado se mantém mesmo que com perda gigantesca de significado, porque o Brasil não ia meter 4 gols na França, entendeu? Hoje. Sim. Então acho que é muito mais nesse sentido do que no sentido de perda, sabe? Acho que é só um bater de palma
pra aquele jogador ali que parece ser fantástico. Tipo, Platini. Um cara hoje que tem 14 anos, ele não vai ver o Platini jogando, pô. Ele não viu o Platini. Antigamente não tinha câmeras tão boas, muito material se perdeu. Então o cara não vai conseguir ver o Platini jogar. Então vai ver o Mbappé, vai ver o Zidane, vai ver o vídeo do Zidane jogando, vai ver o vídeo do Olise, vai ver o Olise jogando, vai ver o Mbappé jogando. Eu acho que é muito mais. Aí na visão spiegliana, digamos assim, é muito mais essa civilização buscando não morrer do que qualquer outra coisa. É a tentativa de não morrer da civilização, tá ligado? Nós não queremos morrer, então vamos falar para as massas de forma simples e rápida para elas observarem aquilo que chamamos de legado, tradição, etc. Para tentar dar um respiro a mais para as gerações, né, mano? Pra geração, não, pra tradição. Pra cultura, né? Pra ser mais específico. Uma coisa que Você acha que o Mbappé é uma figura ditatorial? Você acha que, tipo, bastante. o rótulo serviu? Cara, eu acho que o rótulo serviu por dois motivos. Primeiro, quando você é um francês e alguém chama você de ditador, ele quer dizer duas coisas. Seguiremos você até no momento que você falhar e cortaremos sua cabeça. Então, assim, quando você recebe um título de ser ditador pelo povo francês, vamos te obedecer. Mas, Mbappé, quando você jogar mal, acabou pra você. Quando você não conseguir mais trazer nada pra gente, você vai ser escanteado, você vai ser humilhado, você vai ser empurrado pra fora. Nós reconhecemos que você é essa figura dúbia que eu preciso seguir. Isso, é diferente do brasileiro, por exemplo. O brasileiro jamais conseguiria seguir um jogador. A mídia um ditador. Tipo, o brasileiro é muito... Por exemplo, o Alexandre de Moraes. Tipo, o pessoal... O Alexandre de Moraes, beleza, ele prende as pessoas, etc, etc, etc. Mas assim, ele não se expressa tal qual um ditador francês faria, como Napoleão, por exemplo. Napoleão... Ele não pode assumir que é ditador. A coroa. Até mesmo exatamente. Aqueles que eram ditadores evitavam se colocarem como ditadores naquele momento, que eram ditadores. Sim. A história depois pode vir a reconhecer que Vargas, Geisel e tantos outros foram ditadores. Só que eles jamais diriam isso publicamente na época, né? Fred Stalin, por exemplo, que reconhecia Mao e tantos outros que, assim, não tinham nenhum problema com serem chamados e reconhecidos como... E às vezes auto-reconhecidos como ditadores. Um exemplo disso que o pessoal vai entender fácil é o exemplo do juiz de campo mesmo. O quanto o brasileiro respeita... Veja, aí aqui eu vou ter que fazer um disclaimer muito grande, porque o brasileirinho que tá ouvindo, ele é meio burrinho mesmo, lentinho mesmo. Então preste atenção, veja só. O brasileiro xinga o juiz de filha da puta, assim como as pessoas xingaram o Alexandre de Moraes, dizendo que vai fazer X, Y, Z com ele. Mas veja, é muito mais comum você ver as torcidas organizadas brasileiras, que são extremamente violentas, jogando pedra nos jogadores, no carro dos jogadores, ameaçando os jogadores e os líderes dos clubes, do que os juízes ladrões. É difícil você ver, não tô dizendo que não acontece, mas é muito mais fácil você ver as torcidas organizadas ameaçando os jogadores do que o juiz de campo, que muitas vezes rouba. O pessoal zoa muito, né? O Flamengo, Varmengo, o juiz do Flamengo, o juiz do Palmeiras. Mas quando isso acontece, é muito mais fácil eles ameaçarem o dono do clube de não estar comprando o juiz como o Palmeiras do que ameaçar a CBF. Isso não acontece no Brasil. O brasileiro, ele tem um respeito no sentido de manter aqueles grupos específicos de poder. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes está no poder até agora, vai continuar no poder e só vai sair quando quiser. Ao ponto que teve que chamar os Estados Unidos pra fazer alguma coisa, o cara conseguiu mexer com o Elon Musk, e mesmo assim o cara tá aqui no Brasil reinando soberano. Só que ele tá no silêncio. Hoje, a gente mal ouve o nome do Alexandre de Moraes, no sentido, tipo assim, cotidiano, né? Teve uma época que todos os dias saiu o nome dele. Uhum. Então o brasileiro, ele tem essa facilidade de ficar calado perante a isso, mas ele não segue, os ditadores não querem ser vistos como ditadores. Agora, se você for ver na França, o cara, quando assumia ser um ditador ou um líder político que poderia vir a ser morto, ele assumia, ele exercia o poder e quando ele perdia, ele morria. E o francês meio que aceita, né? Essa coisa, tipo, tudo bem, nos guie, mas quando você falhar, vamos arrancar-te a cabeça. Então, eu vejo muito mais o olhar sobre o Mbappé dessa forma mesmo. Eu acho que é a maneira desiludida e até mesmo uma forma de trazer de novo a França aos holofotes, seja pelo futebol, porque assim, no futebol, tirando o Platini, a França teve um grande apagamento. A França, a gente vê ela surgindo ali fortemente, quando ela começa a ganhar o primeiro título, a gente tá vendo em 90, ela começa a surgir, a gente vê o Zidane, a gente vê as vitórias contra o Brasil, mas é relativamente novo. Só que apesar de ser relativamente novo, já trouxe vários resultados. E esses resultados foram... E veja, como é parecido com o Napoleão. O Napoleão, o Mbappé também, digamos assim, ele é filho de francês. Ele nasceu na França, mas ele é filho de primeira geração de francês, né? Sim.
Ele é a primeira geração francesa. Assim como o Napoleão vinha de outra nação também. Então, tem essa relação de vir de outra nação pra trazer algo novo e estabelecer aquilo que se chama de francês, né? Porque aquilo que é dito que é francês é a sua forma culta de expressão, né? A sua forma, digamos assim, francesa própria. Não é um tipo específico de cor, de etnia, nada. É tipo um jeito francês de ser a vida, ver as coisas, viver a vida. Então, o Mbappé, ele representa também essa noção do estrangeiro que traz essa percepção e ele se torna também um ditador rapidamente em busca de tomar a coroa do Papa, né? Tirar do Papa e botar em si mesmo. Se ele falhar nisso, ele vai ser morto. Sim. E eu digo mais. Não literal, tá, gente? Porque o cara não precisa literal, é de forma simbólica, assim, vai ser deixado para trás. Eu digo mais, muita gente fala que a PSG sofreu muito com a tensão entre Neymar, Mbappé e Messi, mas quem traz pro time já sabe disso. Assim, não é nenhuma novidade. O Mbappé, por ter essa característica mais externa, como algo mais... como algo que pode ser percebido, criticado, atacado, diagnosticado. É muito mais fácil isso ser incorporado nos planos do técnico e ele utilizar isso, inclusive. Por exemplo, entrevista do Mbappé recente, dele falando, nós também sabemos jogar sujo. O Mbappé ali foi uma figura, primeiro, para limpar a imagem e segundo, para reafirmar mesmo que a França vai jogar do jeito que tiver que jogar. Técnico, quando ele pensa em todos os componentes para um jogo desses, ele também leva em consideração que a personalidade do Mbappé vai fazer com que ele confronte muito mais as pessoas, com que ele defenda o time. Cada pedaço de um time do tamanho do da França é muito bem pensado, muito bem articulado. No Brasil, a gente jamais faria alguma coisa como aconteceu na Inglaterra, que é decidir que duas figuras que eram amadas pela mídia local iam ficar do lado de fora da Copa. E mais do que isso, a gente jamais ia se perguntar sobre o temperamento e a capacidade daqueles jogadores de jogarem entre si. Veja, eu não tô dizendo que a mídia não sabe que tem jogadores que jogam melhores do que outros entre si. Eu tô dizendo que parece ser o caso que... E eu acompanho muito isso. A época da convocação, eu tava assistindo tudo que é coisa da convocação. Sempre se falava da capacidade individual de jogadores. Eu ouvi pouco ou nada sobre como os jogadores poderiam jogar entre si. Então, vamos escalar fulano, porque fulano, beltrano e ciclano vão interagir bem. Então, tipo, isso nem aparece no horizonte de coisas. Mas no horizonte francês aparece, né? No horizonte inglês aparece. Sob quase todos os prismas possíveis, a pessoa que faz um time competitivo sacrifica determinadas coisas em prol de uma dinâmica. Já o Brasil, ele tá mais preocupado em formar um timão do que criar a dinâmica mesmo. É por isso que pra gente é tão inadmissível, por exemplo, que alguém precise jogar pra alguém. Então, um exemplo. É óbvio que todo o time da Argentina joga pro Messi. Mas é inadmissível que fosse assim com o Neymar. Porque a relação daquelas figuras entre si e a capacidade que o Neymar teria, eventualmente, de potencializar cada jogada de cada um, pouco importa. O Neymar jamais será melhor do que a soma dos 10 jogadores. E daí? Talvez a relação criada pelo Neymar, como capitão, como líder, influenciasse por si só muito mais a dinâmica, a impressão dos jogadores, a moral dos jogadores, do que ter o melhor time, até tecnicamente falando. Eu vi que, tipo, muita gente criticou na época da convocação. Ah, não, os jogadores admiram o Neymar. Veja só como são esses jogadores que admiram o Neymar. Como assim os jogadores admiram o Neymar? Fazer com que eles joguem com o seu ídolo é vital. Por quê? Porque eles vão querer dar o máximo de si. Por quê? Porque com o ídolo em campo, pode ser que eles acreditem no Hexa. Eu vejo realmente, que por mais... E quando você falou isso, eu vi muita verdade, Mombo. A França tem um time, de fato. E o Mbappé, o Olise, cada um deles é defendido pelos 11 jogadores e pela França como um todo. Ainda que é lógico que tenha críticos aqui e ali e tal. Mas todos entendem que, tipo,
Isso não se construiu de uma hora pra outra. Argentina, o Messi erra o pênalti. Ninguém passa a questionar a validade daquela relação que se criou. Daquela conjuntura que se criou. Não. Todo mundo fala da importância de elevar aquela conjuntura para que esse tipo de coisa possa ser relativizada. Possa ser superada. Ter um time envolve tratar o time como time, né? Acho que é isso. Mas nesse sentido aí, mano, eu só vou discordar uma pequena parte que, tipo, isso nunca foi uma característica. Assim, a característica brasileira é que os jogadores conseguiam se entrosar. São gênios que se entendem. Mas não são pessoas, tipo, não é como se você pudesse ter um grupo, vamos pegar exemplo. Se você for pegar o Pelé, por exemplo, na época dele, o pessoal falava que o Pelé era bem, digamos assim, ditador também. Ele reclamava muito com o time quando não pegava na bola, quando o pessoal não tocava pra ele, a bola tinha que passar por ele no meio de campo. O Pelé era um cara bem, digamos assim, bem convicto das posições dele em relação ao futebol, de onde a bola devia estar. E assim, ninguém contestava porque quando ele pegava a bola, ele fazia o que ele tinha que fazer e, tipo, espantava. Ou então, quando o cara desafiava ele chamava pra bater um pênalti, e aí ele agarrava o pênalti do cara, e depois chutava, fazia o gol, e apostava dinheiro pro pessoal pra mostrar que ele era melhor do que os caras também, jogando melhor que o goleiro, tá ligado? Então, tipo, o Pelé tinha essa característica. O Zico também tinha essas características, o Sócrates tinha essa característica, o Raí tinha essas características. O jogador brasileiro, ele tem essa parada, tipo assim, eu sou tem a questão de ser o capitão do time, não, tem o capitão e tem o xerife do time, tá ligado? Então, por exemplo, se for pegar o Vampeta falando de como era jogar com o Rivaldo e o Ronaldo, era um inferno, ele dizia, porque os dois vinham reclamar com ele, porque ao invés de tocar pro Rivaldo, ele tocou pro Ronaldo, e ao invés de tocar pro Ronaldo, ele tocou pro Rivaldo, isso dava confusão. E eles brigavam entre si pra tocar a bola, mas eles sabiam que quando precisava tocar a bola pro outro, pra fazer o gol, ele passava a bola, entendeu? Sim. Ele sabia que tinha uma dinâmica maior do que eles, mas ele acreditava que ele tinha que ser a estrela do time. Por mais que às vezes o Ronaldo se destacasse, às vezes o Rivaldo se destacasse. Sim. Por exemplo, o time da França, ele tem jogadores suficientes, o banco e os titulares. Sem o Mbappé, a França poderia ser campeão da Copa, tá ligado? Mas ninguém tinha dúvida de que para ser campeão precisa do Mbappé. Mas você acha, por exemplo, que o Olise tem tanta qualidade quanto o Mbappé? Tem. Cara, tem muito jogador na França, mano. Pra tu ter ideia, tipo, tem 109 jogadores franceses na Europa inteira que são peças principais dos seus times. Entendi. Tipo, tem muito jogador na França. Porque, assim, vendo os jogos, talvez porque o Mbappé realmente centraliza mais atenção. Acho que é Dembélé e o Olise não me pareceu tão bons quanto... São. Nas suas posições são. Nas suas posições eles são, sim. Mas no jogo em si, acho que o Mbappé sobressai mais, né? Não, ele sobressai porque a bola tem que estar... É porque o Mbappé, se tu for olhar o jogo... No jogo contra o Espanha, tu vai ver. Se tu assistir. Ele sempre tá rotacionando o campo, e ele sempre tá pulando. Quando ele pula, ele começa a pular e levanta o braço pro cara do time e a bola vai pra ele. Sempre. E tipo, o Dembélé foi bola de ouro, tá? Já. Tipo, o Dembélé é bom. Ele é ambidestro. Ele chuta... Ele é ambidestro. Chutando ele só acaba ficando meio ofuscado pelo plano de jogo. E nem ofuscado, é só ver, eu não lembro qual foi o jogo, mas ele teve um jogo que ele fez 2 ou foi 3 gols na Copa agora, ele fez quase do mesmo jeito, puxando pro lado, batendo, tá ligado? E quem não aparece muito, digamos assim, quem não faz tanta questão de aparecer, é o Olise, que passa bastante a bola, mas ele aparece como, entre aspas, maestro, que o pessoal chama, né? Mas é porque o jogo de fato é muito centralizado no Mbappé. E isso é bom pros jogadores, cara. Porque quando o negócio tá ruim, joga no Mbappé, tá ligado? Joga nele que ele vai tentar fazer alguma coisa. Ele não tem medo da pressão, sacou? Tá ruim, toca pro Messi. Pô, mano, tá ruim, toca pro Messi. Tá ruim, toca pro Ronaldo. Tá ruim, toca pro Rivaldo. E isso sempre foi uma característica do Brasil. Quando tava ruim, tu podia tocar pra qualquer um no meio de campo que ele resolvia. Você tinha um Kaká, você tinha um Rivaldo, você tinha um Ronaldo, você tinha um Ronaldinho, você tinha Adriano. Você tinha, pô... Se for voltar pra 70, Gessin, Clodoaldo... Pô, mano, é só pra ter noção. O Pelé jogou tanto que ele apagou, tipo, jogadores que hoje seriam peças fenomenais no time. Tipo, um Gessin, Clodoaldo. Clodoaldo jogava pra caralho, mano. Jogava muito Clodoaldo. Muito. Então, assim, o Pelé jogou tanto que ele ofuscava. Mas qualquer um que você tocasse a bola lá no meio de campo pra frente, ele tinha capacidade de resolver. O Brasil, ele tinha essa característica acima de todas as outras seleções do mundo. Todos os jogadores do meio de campo pra frente do Brasil, se você tocasse a bola, eles resolviam. Hoje no Brasil, não é mais assim. Hoje no Brasil, você tem que descobrir quem é que pode ou não resolver e olhe lá. Porque o Vinícius Júnior, às vezes, não vai resolver. Tá ligado? Então é muito mais essa característica do Mbappé de trazer pra ele a centralização do eu resolvo. Tá ruim, toca pra mim. Se é pra apanhar, eu apanho. Porque tem muito disso. Que é o que chamam de pipoqueiro, né? O cara tá com medo de apanhar. É só ver com os paraguaios o quanto o Mbappé apanhou. Os caras bateu pra caramba do Mbappé. E ele levantava e ia pra cima. 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 Isso puxa muito o time, cara. Porque o Olise, por exemplo, é um jogador que apanhou e tava ficando meio chateado ali no meio de campo.
o Mbappé pegou e puxou a responsabilidade. Toca pra mim, eu apanho e a gente vai jogar esse jogo. E foi lá e fez o gol e o caralho, entendeu? Sim. Então, eu acho que essa discussão toda sobre o Mbappé que tu trouxe da questão do ditador é porque, de fato, mano, é essa ausência dos outros. Não é que os outros jogadores não vão jogar o jogo, mas é a certeza que o Mbappé é o cara que vai trazer a força e o cara que vai centralizar e vai levar pra resolver a partida. Outra coisa, ele rápido, né, velho? Assustador. O Mbappé é muito rápido, velho. É uma coisa assim, que pra fazer isso, tipo, pra você estar aqui, ali, aqui e tal, cara, é impressionante, velho. Porque... Isso lembra muito o Ronaldo jogando o Fenômeno. O Ronaldo jogando o Fenômeno jogava assim. Ele jogava mais, porque driblava, era mais... Não era tão... Não puxava... Hoje, é porque hoje o futebol... Hoje o pessoal fala que o futebol tá mais difícil, mas hoje nunca se fez tanto gol como hoje em dia, né? Mas é outro assunto. Mas assim, ele tem essa característica mesmo, tá ligado? Tipo, ele realmente centraliza o jogo nele. E ele centraliza o jogo nele, ele não tem medo do jogo estar nele. Isso é a principal característica dele, cara. Ele não tem medo do jogo estar centralizado. É só ver o Vini Júnior falou: eu nunca quis ser o protagonista do time. Não existe isso pro Mbappé. O Mbappé sempre vai ser o protagonista. É por isso que teve a briga dele com o Messi, com o Neymar, porque ele tinha que bater o pênalti, ele tinha que bater falta, ele tinha que fazer gol de todo jeito, cara. É só ver o Endrick, o primeiro jogo dele no Real Madrid, que ele tocou a bola e fez o gol. O Mbappé ficou puto e já começou a queimar o Endrick, o Endrick foi pro Lyon, acho que foi pro Lyon. Entendeu? Deixa eu te fazer ele uma tocou pergunta. a bola pro Mbappé. Uma pergunta que vai parecer desconectada. Quando que o Brasil vai ter um Bellingham? Um cara que seja um meio-campista nato e que ele sirva pra, tipo, jogar de fato pros outros. Tipo, eu não vi nada parecido no Brasil. Nada. Todo mundo exerce, tipo, primeiro papel duplo, porque vocês estavam explicando, né, que o Brasil joga em transição, então faz certo sentido. Marcando e tal, e pra lá e pra cá. E segundo que, tipo, um pouco nenhuma responsabilidade de criar a possibilidade de ataque. Então, por exemplo, tá pensando, se o Neymar for voltar, eu entendo que isso é uma coisa boba, mas eu tava pensando, se o Neymar for voltar, ele volta como um atacante de banheira, como foi o Romário. Para isso. Não, mano. Você acha que não? Não, mano. Ele volta como meio campo, mano. Não volta como meio campo ali, mais pra frente ali, falso 9, mas banheira não, mano. Ele não tem capacidade pra isso não. Hoje em dia não, ele morre se ele fizer isso. Vai ser homicídio. Eu tinha pensado que era o que exigiria menos fisicamente. Não, faz sentido. Hoje o O que exige futebol... menos fisicamente de posição ofensiva? A meio de campo ofensivo. Geralmente o pessoal hoje bota 5, 6 jogadores no meio de campo. Que é o campo de. Que é o que o Tele Santana fazia, o que o pessoal de 70 fazia, o que todo mundo sempre fez, né? O que o Zagallo fazia quando era técnico, que é o meio de campo povoado, né? O Brasil sempre jogou em formação de 4-4-2. Por quê? Porque sempre tinha 2 caras lá na frente que decidiam e tinha um meio de campo muito povoado. Os laterais brasileiros sempre tiveram a característica de subir meio como um ponta e a gente sempre tinha 6 no meio, mano. Esses 6 no meio davam muita pressão pra jogar pra frente para os 2 atacar. E geram, por exemplo, vai abrir mais espaço pro Neymar poder jogar, tipo... Na época do Pelé, quem jogava lá na frente era Tostão e Pelé. Então, o meio de campo fazia pressão com os laterais pra jogar a bola pro Pelé e pro Tostão. Já quando você... Apesar do Pelé ser um jogador que se movimentava muito. Já quando você vai, por exemplo, na época do 2002, Ronaldo e Rivaldo, tá ligado? Ronaldo e Rivaldo, a pressão no meio de campo é jogar a bola pro Ronaldo e pro Rivaldo. Então, é mais meio... O Brasil sempre foi muito mais meio de campo e é por isso que é estranho ver o Brasil hoje 4-2-4, por exemplo. Até o 4-2-4 brasileiro, o Ancelotti teve que puxar o Vini Júnior mais pra trás e os pontas pra trás pra fazer um 4-4-2 que vira um 4-2-4 quando tá atacando. Porque hoje a gente não tem mais meio de campo. Assim, a gente tem volantes e tal, mas nós não tem característicos meios de campo, tá ligado? Eu não sei se tu viu a Inglaterra jogar. As partidas que eu vi da Inglaterra, tipo, o Bellingham, cara, ele parece que ele procura o Kane a partida toda. Tipo, parece que a função dele é encontrar o Kane. É da função do Kane achar o Bellingham. O Kane tá jogando pro Bellingham. Como? Me explica isso. Pô, mano, eu acho que não é pra esse vídeo aqui não, mano. Você vai fugir porque bastante. eu ia dizer, na verdade, porque qual que é a minha pergunta? A gente precisa de um ditador do Brasil, entendeu? Mas é porque isso nunca foi uma característica brasileira de futebol, não, mano. Hoje, o Brasil, o ditador do Brasil, do time, tende a ser hoje, já faz um tempo já, tende a ser o técnico. Porque no Brasil, mano, nunca teve então, um cara... Então o Ancelotti é o nosso ditador. É. E é isso que... Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Pega o Vampeta. O Vampeta dizia que não tinha como você... O Vampeta narra muito isso, os jogadores de 2002 falam muito isso. Pô, mano, tinha o Kaká, 2002, você tinha Ronaldo e Rivaldo. Rivaldo, monstro do Barcelona. Ronaldo, monstro. Tá ligado? Roberto Carlos, monstro. Cafu, monstro. Não tinha quem mandasse em quem. Entendi. Por
que que o Cafu, o que que o Rivaldo ia falar pro Ronaldo? Ah, o quê? Jogou aonde? Não tem, entendeu? Que jogadores. Tipo, era campeão de bola de ouro, era Ronaldinho, porra, um monstro. Todo mundo ali monstro. Não tinha como um cara chegar pro outro e pisar no cara, tá ligado? Não tinha como, não tinha esse espaço. Agora, por exemplo, como é que o Danilo vai falar alguma coisa pro Vinícius Júnior? Vai no cu, cara. Não tem nem dinheiro pra falar comigo. O Danilo do Botafogo, tu entendeu? Entendi. Porque jogador leva muito em consideração. Pode ver que todos eles perguntam, tu jogou aonde? Quando qualquer um vai criticar, jogou aonde? Sim. Aqui no Brasil, o jogador só respeita o jogador. E aí, quando tem que ser um técnico, tinha que ser um Ancelotti. É só ver quando foi o Jorge, os outros técnicos que botaram. Eles nem ouviram o cara, mano. Nos pênaltis, o cara virou as costas pro técnico, o técnico ficou tentando falar com eles e eles ignoraram o cara. Agora, o Ancelotti, que é 5 vezes campeão de Champions e que pode queimar o teu nome na Europa, tu vai ouvir ele, mano. Entendeu? O Brasil sempre foi assim, mano. Todo mundo era picorudo, todo mundo jogava na Europa, todo mundo tirava sua onda. Eu tinha pensado, ó, pra ter um ditador, tem que ter o capanga dele, tá ligado? E eu vi, não, tipo... Mano. Entendi, então... Eu tinha entendido que precisava ter um capanga. Mas não precisa ter um capanga. O Brasil não precisa ser a França. Ele pode ser ele mesmo, não precisa ser a Inglaterra. Não tem que ter capanga não, mano. Não tem que ter capanga não, mano. O que tem é bola no pé, mano. Quem é que resolve? Não tem que ter capanga não, não tem arma, não tem nada não, meu nego, bola no pé. Quem é que faz o gol? Se tu perder a bola do nego fazer o gol, acabou, pô. O que foi o problema, por exemplo, da Noruega contra a Inglaterra? Teve aquela jogada lá que o número 7 lá, o Pateta, teve chance de tocar pro Haaland e tentou resolver sozinho, perdeu o gol. Sim. Se fosse no Haaland, ele ia pegar a bola e fazer o gol. Futebol é quem decide. Futebol é pressão, tu apanha, torcida pressiona, teu psicológico pesa. E aí, mano, quando tá pesado na tua cabeça, tu vai passar pra quem resolve. E aí, quando você tem 5, 6 caras que resolvem e querem a bola, você toca pra ele, mano. É só isso, cara. É só isso. Pô, mano, por que o Mbappé consegue tirar o Ancelotti? Porque ele chega lá e fala, irmão, se esse cara tiver, eu não jogo, não. Aí, quando joga seu Mbappé, toma pressão, perde, empata, tem que botar o Mbappé. Isso que é a parada, mano. É o poder, tu entende? Quem é que resolve? Quem é que pega a bola no pé? Não tem isso de capanga. Mano, isso é... Não entendi, não. É simples. Quem resolve? É o cara que é bom de bola, mano. O Brasil, quem é que é pra resolver? Hoje o pessoal jogou no Vini Júnior, mas ele falou que não quer ser protagonista. Ele falou que não quer ser protagonista. Então, se tu tocar... Ele, apesar dele ser um cara incrível jogando bola, ele não quer responsabilidade pra ele, entendeu? Geralmente você tinha esses caras que queriam, mano, que é o Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Kaká, Adriano. Tu entende? É muita gente, mano. É muita gente. Todo mundo queria tentar ser o melhor do mundo. Cara, o Roberto Carlos várias vezes chegou perto de ganhar, mano. E daí, o Marcelo... Monstro. Daniel. Monstro. Danilo. Acho que é aquele lateral lá brasileiro. Acho que é Daniel que estourou. Jack. Espanha. Daniel Alves. Daniel Alves. O Daniel Alves. Monstro, mano. Ganhou tudo, mano. Gigante, entendeu? Porra, o Brasil tinha isso. Do meio pra frente. É que nem o Vampeta falava que os caras, o zagueiro começava. O Lúcio falava pros caras, ô irmão, joga lá pra frente que os caras resolvem. Vamos pegar a bola aqui e jogar lá pra frente. Pega e joga, dá um chutão lá pra frente que os caras vão fazer a deles. E aí, como não tava fazendo, os caras reclamavam. Pô, mano, a gente tá tomando, se fudendo aqui atrás, vocês não estão fazendo porra nenhuma na frente. E aí o Vampeta falava, pô, mano, às vezes, os jogadores, isso é muito comum no Brasil, às vezes os jogadores, eles fazem o que o técnico não pediu pra fazer. Eles olham o que o técnico disse, que nem o Garrincha. Quando eles falam lá, tem que fazer isso. Aí o Garrincha falava, mas o senhor combinou com os... Por quê? Porque quando chegava na hora e não tava funcionando o que o técnico falou, os melhores jogadores se reuniam, o Rivaldo e o Ronaldo chegavam, irmão, a gente tem que fazer isso, não tá funcionando isso aí não. A gente vai fazer isso. O Cafu vinha, o pessoal ali no jogo, quando dava uma parada e tal, se conversava e dizia, irmão, tem que fazer alguma coisa. Às vezes quando tava entrando no campo, depois do primeiro tempo, ficava, irmão, o técnico, pô, mano, o Felipe só tá falando merda, velho. Isso aqui não funciona não, quem tá mandando não. Se eu passar ali, o cara vai me quebrar de novo e o juiz não tá pitando, tá roubando esse juiz filho da puta, entendeu? Esse tipo de diálogo, muitas vezes o técnico não entende o que tá no jogo acontecendo. Então não tem essa capacidade. Você acha que, tipo... A mídia brasileira pediu tanto pros jogadores brasileiros obedecerem o técnico e eles obedeceram. Então vocês tiveram esse Brasil. Foi isso. Eles realmente respeitam o que o Ancelotti fala. O Brasil joga um futebol livre, né, velho? Sem ditador. Sim. Sem seus maiores representantes, sem aqueles jogadores que muitos vão dizer que é arrogante, desumilde. Como é? Esqueci. Tinha um nomezinho que dava pra quem não tocava a bola. Isso era característica dos jogadores brasileiros, mano. O jogador brasileiro queria fazer gol, mano. Ele queria jogar pra frente, tocar a bola em mim, fominha. O cara que quer driblar, o cara que quer fazer gol, o cara que quer estrela. O cara que, porra, ele quer ouvir o nome dele na torcida. Adriano Imperador, tu entendeu? As torcidas davam o nome pros jogadores brasileiros. Ronaldo Fenômeno, quem foi que deu o nome? Foi a torcida europeia. Quem foi que deu o Imperador? A torcida europeia. Kaká tinha um nome também. O Rivaldo tinha um nome lá no Barcelona. Ou as torcidas davam os títulos pra eles.
bruxo, tá ligado? Porque a torcida dava isso pra ele. O jogador brasileiro queria ser nomeado na história. Hoje joga no técnico, o técnico resolve. É 4-4-2, 4-2-4, é transição, é não sei o que lá. Cafu, mano, tinha uma forma que chamava ele. Roberto Carlos tinha uma forma que chamava ele. As torcidas europeias nomeavam os jogadores brasileiros, mano. E o brasileiro nunca vai entender como é que era isso. É justamente aquela ideia medieval. Quem vem lá, né? Sou não sei quem, filho de não sei quem lá, sei o que lá. Essa nomeação de apresentação, os brasileiros todos ganhavam isso quando iam pra Europa. Todos. A torcida dava isso. A torcida fazia um nome pros jogadores brasileiros, cara. O jogador brasileiro amava isso. Ele ia pra Europa, o cara dava um título pra ele fodão, tipo, o Fenômeno. E a torcida cantava uma música quando ele pegava a bola, uma música específica pra ele. O Kaká falou isso, que ele ficava maravilhado quando ele andava em Milão. Porque todo lugar que ele ia em Milão tinha um torcedor do Milan, e aí o cara conversava com ele, falava do jogo, cantava uma música pra ele, era de graça que ele podia comer, e o cara tinha uma vida, ele queria tratado como um imperador, um cara romano, um ditador mesmo, tá ligado? Uma parada, tipo, um grande estadista. E isso era o jogador brasileiro da Europa. Ele era um estadista europeu da época. Hoje vai comer a Virgínia. Galera, muito Já bom. eu gosto do Vini. Vini é jogador. Quer comer a Virgínia. Só comer a Virgínia, tá de boa pra ele. E ficar no celular. E divulgar bet. Galera, muito bom o vídeo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Não deixe de deixar o que vocês acharam do vídeo ainda. E cintaralho. Tem aquele vídeo, aquela foto lá que fala que é um cintaralho, que a Virgínia ia torar ele. Nada a ver isso, né, mano? Vini nada a ver, velho. Jogar a bola pra terminar assim, mano. Fazer um monte de gol no Real Madrid pra terminar, mano. Bet Nacional e Virgínia. Galera, forte abraço, até logo mais. Valeu!